Igreja do Senhor Jesus Cristo, em Bastos, paz seja contigo. E paz seja também contigo que nos acompanha pela internet. Eu quero compartilhar com vocês hoje a leitura do Santíssimo Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo, segundo Lucas, capítulo 20, versículos 27 ao 38. Vamos fazer essa leitura em pé. O Santíssimo Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo, segundo Lucas, capítulo 20, versículos 27 a 38. Chegando a alguns dos saduceus, homens que dizem não haver ressurreição, perguntaram-lhe: Mestre, Moisés nos deixou escrito que se morrer o irmão de alguém, sendo aquele casado e não deixando filhos, seu irmão deve casar com a viúva e suscitar descendência ao falecido. Ora, havia 7 irmãos. O primeiro casou e morreu sem filhos. O segundo e o terceiro também desposaram a viúva igualmente. Os 7 não tiveram filhos e morreram. Por fim, morreu também a mulher. Esta mulher, pois, no dia da ressurreição, de qual deles será esposa? Pois os 7 a desposaram. Então lhes acrescentou Jesus: os filhos deste mundo casam-se e dão-se em casamento, mas os que são havidos por dignos de alcançar a era vindoura e a ressurreição dentre os mortos não casam, nem se dão em casamento, pois não podem mais morrer, porque são iguais aos anjos e são filhos de Deus, sendo filhos da ressurreição. E que os mortos hão de ressuscitar, Moisés o indicou no trecho referente à sarça, quando chama ao Senhor o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó. Ora, Deus não é Deus de mortos, e sim de vivos, porque para eles todos vivem. Palavras do Senhor Jesus Cristo. A igreja pode se acomodar. O tema deste texto, muito embora pareça que Jesus esteja aqui discutindo com seus interlocutores sobre o casamento, o casar ou não casar, não é esta a intenção do texto. Não foi esta a intenção do evangelista quando registrou esse diálogo entre Jesus e os saduceus. O tema deste texto é ressurreição. O ensino aqui, o embate aqui é sobre ressurreição. Os saduceus, eles não acreditavam na ressurreição. Então veja que quando eles se aproximam de Jesus para perguntar sobre ressurreição, eles estão numa linguagem bem popular, contextualizada, eles estão querendo fazer uma pegadinha com Jesus. E aí eles colocam uma situação que, pela lógica formal, não teria respostas. Mestre, interessante que ainda chamam Jesus de mestre. Por que será que sempre que alguém quer zombar de Deus, chama Deus de Deus, né? Quer zombar de Jesus, chama Jesus de mestre. Assim fizeram os saduceus, mestre. Eles não viam Jesus como mestre, talvez como um educador, um discursador. Mestre, difícil. E eles se aproximam de Jesus com esta pegadinha. Uma mulher tinha lá um casamento e o marido morreu. A lei do povo de Israel realmente ensina que o nome do homem, da família do homem judeu, deve ser mantida na história do povo. Então, se aquele homem morreu, o irmão subsequente deve desposar aquela mulher para que o sobrenome da família prossiga sobre a face da terra, para que a família, o nome da família do homem não fosse esquecido. E aí eles vão fazendo aí uma sucessão de falecimentos. Eles criam uma família muito lazarada, né? Porque morreu o primeiro irmão, depois morre o segundo, morre o terceiro, vai morrendo todo mundo. E a mulher é uma baita de uma viúva negra, matou os irmãos todos e ela ficou. Ela se manteve resistente lá. Além de criar um exemplo muito absurdo,
Eles tentam colocar Jesus numa situação delicada quando perguntam para Jesus: e lá no céu, esse céu que você prega que existe depois da ressurreição, nesta ressurreição que você e o seu grupo dizem que existe, nesta ressurreição ou após esta ressurreição, como se resolve este problema? Essa mulher agora, ela vai ser esposa de qual dos 7 irmãos? Do primeiro, do segundo, do terceiro? Veja, Jesus percebe nesse momento que a preocupação daqueles homens de fato não é com a ressurreição, porque a cabeça, a mentalidade deles não alcança esta possibilidade, eles não acreditam. E há um princípio que ensina que a gente só pode duvidar do que existe, né? Ninguém pode duvidar daquilo que não existe. E eles duvidam de alguma coisa que eles cogitam até de existir, embora não acreditem. Por isso, a mente deles não alcança. É necessário a gente ter fé, é necessário nós termos a nossa crença saudável para entendermos algumas coisas. E eles não acreditavam na ressurreição. E por que eles não acreditavam? Porque o coração, a mentalidade dos saduceus, como muitos de nós hoje, está somente neste mundo. Por isso nós não entendemos as coisas espirituais. Por isso nós não entendemos as coisas do reino de Deus. Meu filho fez uma postagem interessante no grupo da família esses dias. Ele colocou algo mais ou menos assim: cansei de ser especialista em política, agora vou me tornar um especialista em futebol, se referindo à Copa que vai começar, né? E nós brasileiros somos especialistas em tudo. Já perceberam que sobre tudo nós falamos e sobre tudo nós temos a verdade absoluta? Nós queremos defender o Bolsonaro, mas outros querem defender o Lula. Há os especialistas em Bolsonaro, há os especialistas em Lula, há também os especialistas em coronavírus, há também os especialistas em saúde pública, há os especialistas em vacina. Tem gente aí que não terminou a cartilha do caminho suave, mas sabe discutir ali se vacina funciona, se não funciona, tem a ciência inclusa nele, e discute, defende, perde amizade. Tem famílias que se dividem para defender seus pontos de vista. Nós somos especialistas dependendo da discussão do momento, embora nós não tenhamos todo o conhecimento sobre determinado assunto, nós nos convencemos que o temos e nos tornamos grandes especialistas. Eu tenho certeza que o Valtinho, por exemplo, quantas vezes trabalhando lá, construindo uma casa, né, Valtinho? Chega alguém e diz: não, mas essa parede aí, essa construção não está correta. E aí o Valtinho, que é um especialista em fazer casa, tem que olhar com paciência para aquela pessoa e suportar os argumentos do especialista. E assim, sucessivamente. Nós somos especialistas em segurança pública, nós somos especialistas se o criminoso deve morrer ou não deve morrer, se deve jogar uma bomba lá na Praça dos Poderes em Brasília ou não. Enfim, os saduceus também eram especialistas em muitas coisas, mas nas coisas deste mundo, como nós somos, nós nos preocupamos e nos ocupamos muito com as coisas deste mundo, mas nós não temos a mesma intensidade com as coisas espirituais, com as coisas do reino de Deus. O Martin Luther King, ele tem uma frase maravilhosa, que ele começa assim: eu tenho um sonho. Meus irmãos e minhas irmãs, eu confesso para vocês que eu também tenho um sonho, e o meu sonho é ver os crentes modernos irem para as redes sociais defender com a mesma intensidade que defendem os políticos e o seu time de futebol, defenderem a fé cristã com a mesma intensidade. Não precisa ser mais, mas eu gostaria que não fosse menos. O que eu recebo de videozinhos, a maioria de cada 10, 11 mentirosos, o que eu recebo de videozinhos de político, mas estes mesmos crentes, estes mesmos cristãos que entopem a minha caixa postal como se eu tivesse tempo para assistir todos os videozinhos. Eu queria que eles me mandassem videozinhos sustentando e defendendo a fé.
nesse mundo materialista que nós vivemos, neste mundo que coloca neste momento como prioridade as questões sexuais. Eu lembro no meu tempo de seminário, Robson, a gente conversava lá e a gente dizia o seguinte, não faz tanto tempo não, pouco tempo isso daí, e a gente discutia o seguinte, que o próximo flagelo da humanidade, muito embora as pessoas pensassem que iam ser as questões das drogas ilícitas, nós discutíamos na roda que não, que o próximo flagelo da humanidade seriam as questões sexuais. Parece que nós estávamos certos. Hoje, a questão da sexualidade está impregnada nas pessoas. As mães que querem sexualizar crianças, menininhas de 7 anos, de 6 aninhos. Uma vez eu vi uma postagem de uma mãe que postou lá uma criancinha de 6 anos com maiozinho e fez um elogio ao bumbunzinho da filha e fez lá uma postagem. Depois o problema é do tarado, né? Depois querem dar prisão perpétua para o tarado. Eu acho que tem que ter prisão perpétua para o tarado também, mas para a mãe que faz isso junto. Bota a mãe lá, a mãe da criança que faz isso. Então eu tenho esse sonho que as pessoas defendessem a fé cristã com essa mesma intensidade. Mas sabe por que isso não acontece e não vai acontecer? Porque nós não paramos para entender as coisas espirituais. Nós somos especialistas nas coisas deste mundo. Nós somos especialistas nesse espectro grande de que eu falei para vocês e citei aqui vários exemplos. Então, quando Jesus ouve aquilo lá, Jesus sabe perfeitamente que eles não estavam falando de casamento. E eles também não estavam falando de ressurreição, porque eles não entendiam nada disso e nem acreditavam. Eles eram especialistas nas coisas deste mundo e desta vida, como nós, na maioria das vezes, somos. Então Jesus faz uma devolutiva para aquelas pessoas e diz mais ou menos, em outras palavras, com as minhas fracas e parcas palavras, Jesus diz o seguinte: olha, vocês deveriam pensar no seguinte: as pessoas que se ocupam só com as coisas deste mundo, elas não podem ser chamadas filhas de Deus, porque elas não entendem das coisas de Deus. Essas pessoas, elas não podem ser chamadas membros da família de Deus, porque no coração delas não habita os assuntos, os pensamentos de Deus. Elas estão preocupadas somente com as coisas deste mundo. Estas pessoas que têm o pensamento só nas coisas deste mundo, de Jesus em outras palavras, não são pessoas dignas de alcançarem sequer a ressurreição. E aí Jesus complementa dizendo o seguinte: as pessoas que são dignas de alcançarem este evento chamado ressurreição, são pessoas que não estão preocupadas prioritariamente com as coisas deste mundo, representadas aqui pelo casamento, pelo não casar, que é um assunto daqui. Esse assunto não é prioridade lá no céu. A instituição casamento foi colocada para que nós povoássemos a terra, para que nós desfrutássemos da amizade de uma boa companheira, de um bom companheiro. O evento casamento é o sonho de Deus para a nossa realidade humana, mas não é realidade no reino de Deus. Então Deus diz: as pessoas dignas de alcançarem a ressurreição são aquelas pessoas cujo coração não estão cheios de prioridades deste mundo. Então, as pessoas que vivem esta prioridade neste mundo, que são consideradas por Deus como mortas, será que estou falando demais? Que as pessoas que não se ocupam das coisas de Deus são consideradas por Deus mortas? Me parece que esta foi a promessa que Deus fez lá no Éden: se vocês pecarem, se vocês desobedecerem, certamente morrereis. Então quem vive no pecado, quem faz questão de viver no pecado, está morta, é uma pessoa morta espiritualmente para Deus. E Deus chama essas pessoas de pessoas indignas para a ressurreição. É isso que Jesus está falando.
porque filhos e filhas de Deus são aquelas pessoas que tiveram um encontro com o Senhor Jesus Cristo. E quem duvidar dessa afirmação, vá discutir com o Evangelho de João, no capítulo 1, versículo 12, que diz o seguinte: mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome. Estes são os filhos de Deus, os que creem no nome de Jesus, os que têm o coração impregnado de Jesus, porque o coração impregnado de Jesus, o coração cheio de Jesus, só pode proferir palavras abençoadoras e cheias de Jesus. Não são especialistas neste mundo, são estudantes dos céus. Não são especialistas em política, são especialistas ou bons estudantes em salvação, no plano de Deus para a salvação da humanidade, na urgência de compartilhar a salvação do Senhor Jesus Cristo. Portanto, quem está afastado de Deus é considerado morto para Deus, quem está com seus pensamentos em Deus é considerado morto para o mundo. Se a nossa esperança em Cristo se limita apenas para esta vida, somos os mais infelizes de todos os homens. E quem não acredita assim, vai discutir com 1 Coríntios 15, 19. É isso que Jesus quis mostrar para aqueles saduceus. Enquanto vocês estiverem ocupados prioritariamente, veja que eu repeti 3 vezes a palavra prioritariamente, não significa que você tem que parar de se preocupar, de se ocupar das coisas deste mundo. Então não vai ninguém aí parar de tomar banho, parar de fazer a comidinha para o marido, a comidinha para a esposa, parar de limpar a casa. Essa é coisa material, vou largar. Isso é porcalice, isso é falta de higiene. Não vou trabalhar mais, vou viver do esforço dos outros. Não existe almoço grátis. O almoço você pode ter recebido grátis, mas alguém pagou por aquele almoço. Então você deve sim ser um bom pagador das suas contas, porque o cristão é bom pagador das suas contas. O cristão ora pelas autoridades, independente de quem seja essa autoridade. O cristão fica feliz com as bênçãos e a felicidade e o crescimento das outras pessoas. Os cristãos têm esse diferencial. Então o que nós estamos dizendo é que se a nossa esperança está apenas neste mundo, nós de fato somos miseráveis. Jesus está dizendo isto para aquelas pessoas: o coração de vocês está cheio demais de mundo, o coração de vocês está cheio demais das coisas deste mundo, e por isso vocês andam desanimados, por isso vocês andam perdidos, por isso vocês andam confusos. Viu o nosso Brasil em que situação que está? Se tivessem se apegado ao Senhor Jesus Cristo, não haveria essa confusão, nem de um lado nem de outro, porque a prioridade seria Jesus e os ensinamentos de Jesus, que é bom sempre. Jesus não é de esquerda, Jesus não é de direita, Jesus é do caminho, Jesus é do centro, não desse centrão político. Jesus é da centralidade da palavra de Deus. Então, meus queridos irmãos, que nós estejamos aqui ocupados com a meta de todo cristão durante a sua vida nesta terra, que é querer e fazer, querer alcançar o céu, alcançar as coisas de Deus. Nós somos peregrinos aqui, é por isso que nós lutamos, não que nós conseguiremos com o nosso próprio esforço. Nós só alcançamos o céu pela cruz de Jesus, pelo sacrifício de Jesus. Nenhum esforço que eu faça, nenhum sacrifício que eu faça é suficiente para me levar ao céu. Mas a porta do céu é a cruz. A maçaneta da porta do céu são os cravos da cruz. É por aí que eu tenho que entrar, não é pelas coisas deste mundo. Então, durante a nossa vida aqui, nós temos que viver como pessoas que estão querendo alcançar o céu, não questionar as coisas do céu, não se ocupar demais com as coisas deste mundo. Mas para que isso aconteça, é necessário que eu, que você, que cada um de nós busquemos com intensidade as coisas do alto, que nós lutemos contra o pecado, e o pecado ainda existe. Às vezes eu ouço gente dizendo assim: Senhor, perdoa as nossas falhas. Que falha coisa nenhuma, é pecado.
Deus não mudou o nome. Ah, Senhor, eu errei. Não, você pecou, você não errou, é pecado. E por mais que o mundo, a ciência, o conhecimento queira dizer ao contrário, o inferno existe, o inferno é real, assim como Deus é real, assim como o céu é real. Então, que nós possamos lutar contra tudo que possa nos afastar da dignidade de sermos principalmente chamados filhos de Deus, filhos de Deus. Que Deus nos abençoe ricamente. Amém.